eu trouxe aqui, na verdade, uma colcha de retalhos, um pupurri de situações, de problemas que a gente tem no dia a dia, no consultório, no hospital, na doença do refluxo. Desde das fases de diagnóstico, da indicação do tratamento cirúrgico, principalmente, porque eu sou cirurgião, até aquelas situações de complicações e problemas decorrentes dessa operação. Então, eu vou trazer para vocês exatamente essa colcha de retalhos são esses problemas, erros e ciladas que a gente vive no dia a dia na doença do refluxo, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer um trabalho que é muito importante, ele já tem alguns anos, mas esse ProGERD é um estudo clínico que fez um segmento de longo prazo dos pacientes sob tratamento clínico. E quase 3 mil pacientes seguidos por mais de 5 anos sob tratamento clínico. Isso é raro da gente ver em situações de tratamento clínico, segmento de longo prazo. E o que ele viu, esse trabalho, é muito interessante, que se 80% dos pacientes vão muito bem com o tratamento clínico, a gente tem um percentual de pacientes que mesmo sob esse tratamento clínico, a doença progride. Por exemplo, ele pode desenvolver Barrett ou até mesmo displasia, mesmo a partir de esofagite não erosiva, quase 6%, ou até 20% dos casos de esofagite mais grave, mesmo na vigência de um tratamento clínico. Então, talvez seja o primeiro estudo que mostrou esse caráter evolutivo até da própria ocorrência da doença de Barrett nesses pacientes. Exatamente, e esta evolução tem uma característica ardilosa, que é uma evolução muitas vezes silenciosa, sem muito sintoma, né? E é por isso que a gente, às vezes, tem que ser muito refinado e encontrar aqueles pacientes que vão se beneficiar do tratamento cirúrgico e não intervir na maior parte dos outros que estão, especialmente aqueles que estão sob um tratamento clínico bastante satisfatório, ou aqueles que não merecem tratamento cirúrgico, até mesmo porque não têm uma doença do refluxo comprovada, né? E esses erros vão de situações que vão desde o diagnóstico até as fases de pós-operatório. Um dos problemas mais comuns, né, o sintoma típico, ou principalmente atípico, não ser causado por refluxo gastroesofágico, né? A gente tem uma série de outras coisas que podem ocasionar isso. Se a esofagite erosiva é um ótimo marcador, tem algumas outras coisas que não são um marcador tão importante de doença do refluxo e que hoje em dia cada vez mais são imputadas a refluxo gastroesofágico, especialmente os sintomas otorrinolaringológicos e pulmonares, né? Não é raro a gente receber um paciente do otorrino com uma nasofibroscopia falando em laringite posterior para o refluxo, e o otorrino jura que aquilo é refluxo para o paciente, né? E esses pacientes não têm, um número muito pequeno deles tem sintomas típicos da doença, não tem esofagite, não tem pirose, não tem sintoma típico. E aí, quando a gente vai monitorizar o refluxo desses pacientes, metade não tem refluxo patológico. Ou seja, aquilo que se fez um diagnóstico de refluxo, metade é e metade não é, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse diagnóstico, né? Especialmente em situações como essa que eu exemplifiquei dos sintomas extraesofágicos, né? Que são frequentes, a esofagite endoscópica é rara, a gente não faz esse diagnóstico muitas vezes por endoscopia, existe uma grande ansiedade, tanto do paciente quanto dos outros médicos, de comprovação do refluxo, né? E eles requerem esse diagnóstico minucioso. Eu trouxe um fluxograma do século passado, da Clínica Mayo, dos anos 90, né, de muito tempo atrás. E o que ele fala? Ele fala que alguns pacientes, né, jovem, que fica sob tratamento clínico contínuo ou que precisa de mais medicação, etc., um subgrupo de pacientes pode ir para a cirurgia. Mas o que fala esse fluxograma de tão interessante? O óbvio, ele fala que você precisa ter um diagnóstico endoscópico, pH métrico, de que aquilo que a gente está vendo é refluxo. Isso parece tão óbvio, mas a maior parte dos erros residem em a gente não comprovar o refluxo, né?
e sair operando uma tosse sem uma comprovação clara da doença associada, e a gente tem um número muito grande de exames, né, funcionais, exames radiológicos, etc., que podem ajudar a gente. Por exemplo, o videoesofagograma é um exame que, para a gente, ele é fundamental. Ele é um exame que nos dá uma característica, às vezes, do refluxo, associa, no caso ali, ao globus, a sensação de globus que o paciente tem, associado à monitorização do refluxo ácido ou do refluxo menos ácido associado com a impedância ou pH-metria, pode nos dar uma caracterização mais completa da doença. E existem doenças motoras, né? E que, às vezes, se mesclam com o refluxo ou se confundem com o refluxo gastroesofágico. Entre elas, a esclerodermia e o megaesôfago, né? E, nesse contexto, para fazer a diferenciação ou um diagnóstico refinado, a manometria é fundamental, especialmente no paciente que vai ser operado. A gente nunca deve operar um paciente de doença do refluxo sem eletromanometria, especialmente por essas questões. Eu vou dar um exemplo prático, né? Nossos pacientes com megaesôfago que chegam no Hospital das Clínicas para serem operados, né? Isso é um levantamento de pouco tempo, de 100 e poucos casos operados, né? E que 2/3 desses pacientes ficaram, em média, 3 anos com diagnóstico errado de doença do refluxo, sendo tratados como refluxo. Por quê? O paciente fala que ele regurgita, que ele volta aquele líquido, e o médico ensina para ele, o senhor tem refluxo, e já dá-lhe IBP. E aí ele faz, no correr do exame, uma endoscopia, se não tem a dilatação nos megaesôfagos nas fases iniciais, e às vezes tem até uma erosão, que dá uma esofagite erosiva grau A, tá vendo? Isso é refluxo. E às vezes esse paciente vai até para a cirurgia do refluxo, porque ele ficou, entre aspas, refratário ao tratamento, né? E, na verdade, ele tinha uma doença motora obstrutiva do esôfago, causando um refluxo esôfago-esofágico, né? Uma regurgitação esôfago-esofágica e não um refluxo gastroesofágico. O megaesôfago também se confunde com doença psiquiátrica. Nós tivemos 3 dessas pacientes internadas em hospital psiquiátrico, uma delas no hospital psiquiátrico do HC, por bulimia. Uma moça jovem que come e regurgita tudo e emagrece muito, é bulimia. Então, a gente tem que estar muito atento para essas situações de regurgitação que, às vezes, se confundem com a doença do refluxo, né? O outro diagnóstico, muitas vezes, que tem uma interpenetração muito grande e tem associação, e às vezes não, e às vezes se confunde mesmo, é a esofagite eosinofílica, né? E a gente pode também discuti-la mais para frente. Nem sempre a gente tem aqueles achados típicos, né? Traqueização do esôfago, etc., que a gente faz claramente o diagnóstico. Às vezes tem erosões, às vezes fica aparecendo lesões que parecem fungo, e a biópsia nesses pacientes do esôfago, especialmente depois do tratamento, é de grande importância para a gente ter excluído esse subgrupo de pacientes que o tratamento é outro, né? E até causas, associações genéticas estão no entorno disso. Uma outra situação que às vezes se confunde com refluxo são as grandes hérnias, né? Essas grandes hérnias do diafragma nem sempre causam sintomas. E nos casos em que elas não causam sintomas, está razoavelmente respaldado, né, que a conduta de observação ela é adequada para 4/5 dos casos, né? Ou seja, geralmente são idosos que estão com aquela grande hérnia numa situação oligossintomática e que está correto a gente acompanhar. Entretanto, existem situações relacionadas a refluxo e até mesmo a obstrução e sintomas de aprisionamento dessas hérnias. A gente tem que distinguir isso para indicar o tratamento adequado. Mais uma vez, o raio-x contrastado ajuda muito, especialmente o raio-x dinâmico, né? E aqui depois eu posso até mostrar como é que a gente pede esse raio-x, como é que a gente conversa com o radiologista, né? Para a gente ver a dinâmica de escoamento desse estômago intratorácico e entender o mecanismo fisiopatológico, se aquilo é obstrutivo, como esse caso, bastante obstrutivo, se aquilo
tem um componente de refluxo, que não é a situação, é mais da estase esofágica, etc. Né? Então, a gente pede dessa forma, depois eu posso voltar nesse diapositivo, para a gente, para frente, discutir essa questão, né, e como a gente conseguir com os radiologistas esse tipo de exame. Né? E, obviamente, os exames de imagem ajudam muito a saber, por exemplo, que não tem outras vísceras no tórax, que o tratamento vai ser mais difícil. Aí vem a escolha da técnica operatória. E também a gente cai em algumas armadilhas. A primeira delas é escolher uma técnica endoscópica. Eu acredito que no Hospital das Clínicas, o grupo de endoscopia nosso lá participou de quase todos os protocolos dessas técnicas, do Stretta, dos tipos de fundoplicatura, do Gatekeeper, de várias delas eu acompanhei pessoalmente, e foram todos os estudos sérios, bem feitos, nunca deram em uma contenção eficaz do refluxo e de uma forma crônica e persistente. Né? Na imensa maioria desses modelos que vingaram por algum tempo, mas não decolaram realmente no tratamento da doença do refluxo. Alguns falam, mas é uma aplicaturazinha endoscópica e que não vai fazer mal, se tiver que operar, a gente opera, é super tranquilo. O tranquilo é isso, são perfurações, às vezes, bloqueadas, causando grandes problemas para o paciente e que demandam tratamento. Alguns autores na literatura até assinalam que os motivos concretos são o mercado muito grande de dinheiro envolvido nessas terapêuticas endoscópicas. E a questão cirúrgica, né? Quer dizer, a técnica adequada de operação, as funduplicaturas que só angulam ou só colocam o estômago na frente não funcionam. As funduplicaturas têm que ser parciais, com o estômago posterior, ou totais. Né? Então, corriqueiramente, a funduplicatura de Tupé e a funduplicatura de Nissen são aquelas funduplicaturas parciais ou totais, ou mistas, como o Dr. Brandalize difundiu muito no nosso meio, são aquelas funduplicaturas que mais fazem, que melhor atendem a contenção do refluxo gastroesofágico. E também, do ponto de vista cirúrgico, tem um monte desses dispositivos, mas nenhum deles, mais uma vez, funciona. Esse anelzinho, o Lynx, por exemplo, a gente tem que combinar com os russos, que ele tem que ficar abrindo e fechando o tempo todo, e não vai entrar um monte de tecido de fibrose nesse meio e anular esse efeito, e a reoperação disso é um drama mexicano. Então, a gente não é muito favorável a isso, a não ser em projetos de pesquisa muito estreitos. Né? E a funduplicatura total ou parcial, por videolaparoscopia, é o gold standard nosso. A gente tem feito, principalmente em situações mais complexas, aí a gente está vendo uma funduplicatura Nissen, mas a gente faz, especialmente em situações de grandes hérnias, por exemplo, tem a possibilidade de operar por via robótica, aí uma grande hérnia hiatal associada a um refluxo gastroesofágico intenso, e esses grandes defeitos, algumas vezes que a gente vai dissecando o esôfago lá para dentro do tórax, para baixar esse esôfago, esses recursos, como, por exemplo, a cirurgia robótica, obviamente transforma isso numa operação mais limpa, numa operação mais simples, mas ela é perfeitamente factível por via laparoscópica, de uma forma bastante boa, bastante adequada na maior parte das vezes, especialmente com cirurgiões bem treinados para esse tipo de operação. Aí a desconexão total do saco herniário, vou mostrar alguns pontos principais dessa operação, aí o hiato a ser aproximado, esses grandes defeitos muitas vezes requerem a utilização de próteses, de telas nesse hiato. Alguns grupos são um pouco mais conservadores, outros grupos são um pouco mais liberais no emprego desses recursos. Isso também pode ser discutido mais para frente. Eu talvez deixe um pouco para o André discutir isso, que ele especialmente tem uma predileção especial por essa questão, e a gente, enfim, depois que se fecha de uma forma adequada esse defeito anatômico, a gente vai fazer a funduplicatura. Aí a gente faz uma funduplicatura, no caso, parcial primeiro, para a gente ter 3 linhas de sutura em volta do esôfago. Isso é uma funduplicatura total modificada, e depois a gente fecha a funduplicatura e ela fica com 3 linhas de sutura em volta do esôfago e fixadas no diafragma dos 2 lados. Né?
Então, esses são os aspectos finais dessa cirurgia de correção da hiatoplastia posterior e lateral, no caso dessas grandes hérnias, e mais uma fundoplicatura total. Quando a gente olha resultados dessa operação, porque todos falam, mas isso volta, esse problema é ruim e volta rapidamente. Não é uma verdade absoluta, não. Porque quando o paciente é muito bem selecionado, muito bem escolhido, e nada melhor que uma seleção bem feita num estudo prospectivo randomizado. Então, todos esses, a maior parte desses são estudos prospectivos randomizados, em que depois acompanharam o paciente operado por mais de 5 anos. Né? E a gente vê um índice de eficácia de 86% a 94% depois de 5 anos desse tipo de operação. Então, é uma operação realmente boa para um percentual muito bom de pacientes, desde que esse paciente seja muito bem selecionado para essa operação. Esse é um estudo no nosso grupo, lá no HC, que a gente, 3 anos depois, fazia um questionário de investigação desses pacientes, e uma das perguntas é se ele faria a cirurgia de novo, identificada por diferentes formas, anônima e não, e presencial, e esse índice de sucesso, o índice de aceitação da operação anos depois, ele se mantém bastante alto, mostrando que essa seleção faz toda a diferença no resultado adequado. E quando a gente olha também para situações mais complexas, né, que é a pirose refratária, tem estudos mostrando uma melhoria da cirurgia do refluxo, quando comparada a tratamento clínico, quer com IBP apenas ou IBP e baclofen. Entretanto, a gente vê uma falha importante desse método e talvez esse percentual de falha resida exatamente nessa seleção, às vezes inadequada. Um paciente que não respondeu bem ao tratamento clínico, às vezes ele não é um bom candidato ao tratamento cirúrgico. Um dos calcanhares de Aquiles da operação do refluxo é a migração da fundoplicatura. E a migração da fundoplicatura tem vários aspectos. Um aspecto agudo, que a gente pode ter um esforço muito grande, principalmente no período de extubação do paciente, ou o paciente vomitar no pós-operatório e ele migrar já dentro do hospital. Essa migração em grandes hérnias é em torno de 5% intra-hospitalar, não é pequena. E metade delas é assintomática, isso de um estudo australiano muito, muito extenso. Por isso, a gente tem que ficar muito atento no sintoma pós-operatório antes do paciente ter alta. Se ele tiver assintomático, a gente faz um raio-x contrastado que pode ver o estômago com a fundoplicatura intratorácica. Mas, do ponto de vista tardio, esse paciente pode ganhar peso, pode curvar a coluna, ele pode ter situações que levam a essa migração. E eu queria chamar a atenção a uma situação que pode ser evitada, que é a abdominoplastia nas mulheres. É uma cirurgia endêmica no Brasil. Né? E a gente tem essas pacientes 20, 30 anos depois da abdominoplastia, ganhando peso. Então, se associa o sobrepeso com a abdominoplastia, uma situação de hiperpressão abdominal brutal. E isso empurra esse estômago, empurra a fundoplicatura para dentro do tórax. Essa é uma paciente, na verdade, que fez a fundoplicatura e depois foi fazer a abdominoplastia, né? E foi parar a fundoplicatura no tórax, feita por um cirurgião ótimo, e por um hiato bem estreito passou tudo. Mas o mais corriqueiro não é isso. O mais corriqueiro é aquela paciente de 20 anos, 30 anos de abdominoplastia, que ganhou peso, principalmente com gordura visceral, aquele abdômen chapado, duro, e aquela pressão abdominal é brutal e tem refluxo. E o cirurgião se mete a operar essa paciente. E ele vai migrar, vai remigrar, vai ter várias complicações. Então, identificar essa situação como de alto risco para a operação é de extrema importância para todo clínico, para todo cirurgião que estiver vendo esses dois. Até lá no hiato, eu deixei aqui como provocação para a gente discutir depois, está aí o André. Na verdade, algumas situações, como um hiato esbagaçado após uma reoperação dessa e totalmente alargado, a gente pode fechar de todas as formas, por via robótica, por cima, por baixo, pelos lados, e a gente vai continuar tendo problemas. Aí estão etapas do fechamento, mas vai continuar sendo uma situação frágil,
que muitas vezes a gente decide que colocar uma prótese, uma tela, no caso, uma tela biológica em formato de U fixada, pode ser uma solução. A gente é razoavelmente bem conservador, vou deixar isso para se discutir mais para frente, da utilidade, do percentual, a gente não faz isso de uma forma tão frequente, mas tem situações que, obviamente, nos fazem utilizar essa situação, esse complemento da hiatoplastia. Na verdade, ela não substitui, mas nos faz utilizar isso, entretanto, a gente tem que estar sempre muito atento, que isso tem que ser feito por cirurgiões muito adestrados, porque muitas vezes uma tela mal escolhida e mal colocada nessa região hiatal vai trazer complicações gravíssimas, complicações mais ou menos como esta, de múltiplas perfurações do esôfago pela tela, uma obstrução praticamente total do esôfago, o paciente só se alimentava por sonda enteral, a tela penetrando desde o estômago, sangrando e penetrando em toda a parede esofágica. Uma situação catastrófica dessa, obviamente, vai terminar com uma esofagectomia, e uma esofagectomia difícil de ser feita. Então, a gente usa num percentual em torno de 10%, principalmente nessas situações de hérnias maiores. E isso é endossado pela literatura, que talvez uma indicação não rotineira, mas uma indicação bem particularizada seja a melhor escolha para essas situações. Eu já mencionei que, obviamente, tem coisas que falam a favor de que essa cirurgia vai dar certo. Sintomas típicos, resposta ao tratamento clínico, pH-MET alterada, esofagite erosiva e hérnia de hiato. O que é tudo isso? Tudo isso é uma comprovação clara da doença do refluxo mais corriqueira, mais intensa, né? E que o doente vai melhorar. E, obviamente, com cirurgiões com experiência nessa área. Obviamente, quando não operar, é aqueles casos duvidosos, que a gente não sabe que aquilo ainda é doença do refluxo, pacientes obesos que talvez a gente escolha a cirurgia bariátrica, quando em Barrett a gente tem displasia, que a gente tem que saber se aquilo é inflamação ou câncer, então, mesmo recidivas anatômicas, mas sem muito sintoma, a gente, obviamente, não deve sair operando. Eu vou abordar rapidamente algumas etapas que eu acho importante. Esclerodermia. A esclerodermia, ela ou acometeu o esôfago, ou ela vai acometer o esôfago, né? E esse acometimento leva tanto a refluxo quanto a déficit importante de clareamento. E começa geralmente com refluxo. E depois a motilidade vai sendo perdida do esôfago, né? Então, esses pacientes, algumas vezes a gente sente-se tentado a operar o refluxo da esclerodermia, né? E, às vezes, esses pacientes vão terminar até em transplante pulmonar, que agrava o refluxo, agrava o transplante. Então, são casos dificílimos, e a gente tem que pontuar o que fazer. A gente, na maior parte das vezes, trata clinicamente a exaustão. A gente evita a operação nesses pacientes e opera em casos excepcionais, às vezes faz um Y de Roux com uma gastrostomia no estômago excluso, às vezes a gente faz a própria esofagectomia, mas é muito rara essa indicação, é muito particularizada, é uma doença que é um calcanhar de Aquiles de todos os que tratam de doenças do esôfago. A outra questão são problemas traqueais, e hoje a estenose refratária de traqueia, isso é uma associação vista no Hospital das Clínicas e no INCOR, e foi descrita a primeira vez no mundo pelos dois grupos, e a alta associação dessa refratariedade do tratamento da estenose com a doença do refluxo, especialmente em pacientes assintomáticos, e que a cirurgia resolve, bem como no transplante de pulmão. A bronquiolite obliterante é a manifestação da perda crônica da função do enxerto, né? É o substrato anatômico dessa perda crônica. E isso, na grande maioria dos casos, é causado por refluxo gastroesofágico. E, nesses casos, o tratamento clínico não resolve uma progressiva perda da função do enxerto, e o tratamento geralmente é cirúrgico. Então, são pequenas áreas, como, por exemplo, as doenças respiratórias mais crônicas e mais graves, em que a doença do refluxo está sendo cada vez mais diagnosticada e cada vez mais tida como causa daquela afecção e cada vez mais tratada agressivamente.
E agora, a gente está chegando mais para o final e discutir, depois que a gente operou, situações como, por exemplo, a disfagia, né? Aqui eu vou dar um exemplo de um paciente que regurgitava depois da operação. O cirurgião foi lá, esse é o filme que o paciente me trouxe, ele foi operado por via robótica, reoperado, e foi feita aquela hiatoplastia, porque ele regurgitava esse paciente. E aí, não contente, ele vai e faz com o Prolene zero, que é um fio muito grosso, uma hiatoplastia anterior e quase praticamente cercla o esôfago. E, na verdade, o que esse paciente tinha conversando com ele era a regurgitação esôfago-esofágica desde o começo, por uma fundoplicatura torcida, né? Na verdade, não tinha sido liberado o fundo gástrico e o fundo anterior estava conectado ao corpo do esôfago, fazendo uma fundoplicatura torcida. Ele regurgitava, foi interpretado como refluxo e foi aumentada a hiatoplastia desse paciente. E ele saiu, obviamente, afágico da operação. Então, o hiato apertado e a fundoplicatura rodada, e o doutor Nelson Brandalize tem uma visão clara do fundo gástrico rodado na retrovisão endoscópica, né? Que ele disseminou esse conhecimento, mostrando que essas situações cursam com um quadro parecido com esse, né? Um paciente que faz um raio-x contrastado depois de uma operação do refluxo, e a gente vê isso, né? Passa um fiozinho de contraste no esôfago e o esôfago de luta para cima, né? O que é isso? É um hiato apertado, é uma fundoplicatura torcida, esse paciente já tinha um megaesôfago e a gente errou o diagnóstico, né? Se a gente tem uma manometria pré-operatória, está tudo resolvido. E às vezes não tem, e aí é um grande problema, né? Por quê? Porque é um raio-x que parece megaesôfago até, né? O esôfago, o contraste não passa ali na transição esôfago-gástrico, né? E aí, nesse contexto, se a gente pega uma manometria, eu trouxe de propósito os gráficos antigos, não os gráficos mais da manometria de alta resolução, mas a gente vai ver isso que a gente chama de pseudoacalásia, por um hiato apertado ou válvula torcida, a gente vê a calásia no esfíncter e vê a peristalse no corpo do esôfago, igualzinho ao megaesôfago, né? Então, são situações em que tudo é igual ao megaesôfago. Por isso que, mais uma vez, chamar a atenção que fazer uma manometria no pré-operatório ajuda muito a gente entender se isso é uma coisa ou se isso foi um erro de diagnóstico ou se isso foi um problema determinado pelo tipo de procedimento cirúrgico realizado, né? E aí a reoperação é imediata. Eu queria terminar aqui, acho que falei demais, falando mostrando para os senhores todos esses pontos de dúvidas e problemas. Na verdade, alguns deles eu só elenquei para serem discutidos. Estabelecer o diagnóstico correto é fundamental. Excluir doenças ocultas, como megaesôfago, esofagite eosinofílica, esclerodermia. O tratamento endoscópico até agora não se mostrou seguro e eficaz na maior parte das vezes. Pacientes jovens que têm refluxo muito severo, com formas graves de refluxo, merece esse tratamento cirúrgico, que é a hiatoplastia, a fundoplicatura. A gente pode, mais uma vez, discutir a volta da fundoplicatura parcial, especialmente em muitas circunstâncias, ela pode ter grande utilidade e ser melhor, como alguns estudos prospectivos randomizados mostram, né? E queria terminar mostrando que, muitas vezes, quando a cirurgia não vai bem, o raio-x contrastado no pós-operatório imediato ou tardio pode nos dar grande ajuda no diagnóstico precoce, quando é intra-hospitalar, do problema e conseguir controlar isso de uma forma mais adequada. Eu queria terminar agradecendo a todos os senhores essa oportunidade, né, e vamos bater um papo aí com todo mundo.